Com Deus é diferente. A forma que eu vivo no meu dia a dia diz se eu tenho comunhão com Deus ou não. Quem pode repetir comigo? Diga: a forma que eu vivo. A forma que eu vivo No meu dia a dia. no meu dia a dia, Dentro de casa. dentro de casa, No meu relacionamento. no meu relacionamento, Com minha esposa. com a minha esposa, Com meus filhos. com meus Com filhos, meu patrão. com meu Com patrão, meus funcionários. com meus funcionários. Diz se eu tenho comunhão com Deus ou não. Diz se eu tenho comunhão. Pastor, o senhor está falando que não está na Bíblia. Abre a Bíblia para mim, Jorginho. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Dá um microfone aqui para o presbítero com Jorginho, rapidinho. Rapidinho. Capítulo 5. Capítulo 5. Começa a ler do verso número 18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Pronto, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que a pessoa é cheia do Espírito, Jorginho? Lê aí o verso 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, irmão, você está falando que eu tenho que ser cheio do Espírito e está falando como é que eu posso ser cheio do Espírito. Agora, vamos lá, mais um pouquinho. Como é uma pessoa... Calma, deixa eu explicar. Como é que é uma mulher cheia do Espírito? Verso 20. Dando sempre graças por tudo. Desculpa. Verso de número 22. Verso número 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Continua. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Peraí, fica. Assim é uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu sei que você está com raiva de mim, né? Mas tem comunhão com Deus, tem que andar nessa palavra. Marido, como é que é o marido? Você quer ver se ele tem comunhão com Deus? Você quer ver se ele anda em comunhão com Deus? Ele está na palavra. A mulher que tem comunhão com Deus, ela fica nessa palavra. Mas hoje não é assim, é a palavra. É a palavra. É a palavra que eu estou falando, irmãos? É a palavra, irmãos? Amém. É a palavra? Amém. Quem deixa a palavra tem comunhão com Deus? Então, agora como é que é o marido que anda na palavra? Vem para mim, verso de número 25 em diante. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Continua mais um pouquinho. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Continua. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Como é que é uma mulher? Continua em pé. Como é que é uma mulher que ama seu esposo? Como é que anda uma mulher, uma esposa que está na palavra e tem comunhão com Deus, em sujeição? E como é que anda um marido que tem comunhão com essa mulher? Irmão, não tem coisa melhor do que ser sujeito da esposa a um marido que tem comunhão com Deus. Porque tem gente que acha que a Bíblia é severa. Não, a Bíblia é mais severa com o marido que com a mulher. Porque o homem que tem comunhão com Deus não maltrata a esposa que tem. Aleluia. É isso mesmo, senhor? Glória a Deus. Deixa eu perguntar para o altar, é isso mesmo, altar? Você quer ver se o homem tem comunhão com Deus? Pode falar, pode pular, pode. Quer ver se tem? Não, eu sou mulher de oração. Quer ver se tem? Vamos ver o texto. Tá aí. Como é que anda? Não anda não? Tem não. Você tem comunhão com um. Você tem comunhão. Se andar com Deus, tem que andar assim. O jovem está só assistindo, né, jovem? Está só assistindo, né? Você quer ver como é que é um jovem, um filho que tem comunhão com Deus? Você quer ver como é que ele anda dentro de casa? Lê para nós. Continua lendo. Capítulo 6, verso 1. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo.
Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Lê mais um pouquinho. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Como é que está o relacionamento lá na sua casa? Como é que está o relacionamento da esposa com o esposo? Como é que está o relacionamento do filho? Você está honrando seu pai? Está obedecendo pai e mãe? Ou é uma luta? Ou é uma batalha? Ô pai, como é que está as suas crises com os seus filhos? Você não tem paciência mais nem para falar, já é gritando, já é parecendo que são animais. Tem pai que trata melhor o cachorro do que os filhos. Aí eu ando com Deus. Anda com Deus? Eu tenho comunhão com Deus. Então deixa eu ver como é que você é. Deixa eu ver. Que quando fala é brigando, quando fala é xingando. Irmão, eu fico, pastor Zé Roberto, eu vou falar com o senhor, porque eu fico olhando para os seus filhos, eu vejo seus filhos, eu vejo o senhor nos seus filhos. Então eu vou falar com o senhor, eu fico bobo com gente que quer dar de profeta, mas dentro de casa fala palavrão o tempo todo. Hoje é culto de ceia, tá, irmão? Hoje é culto da família. Hoje é culto de ceia, porque tem muito filho que aprendeu a fumar com o pai. Tem muitos filhos que aprenderam a beber com seus pais. Mas eu louvo a Deus, que quem tem comunhão com Deus ensina seus filhos a ser crente. Aleluia. Ensina seus filhos a ser crente. Eu vou fazer uma fofoca aqui no público. Pastor, não pode falar da vida dos outros. Pode, eu vou falar. Você já está conversando com o Igor, e o Igor falou do pastor Zé Roberto. Cheguei aqui, eu vi o pastor Zé Roberto, eu admiro ele, chega na hora, no culto, os filhos dele chegam, ele trabalha com ele. Eu ouvi aquilo e glorifiquei a Deus, estou louvando a Deus pela família dele. Por quê? Porque o filho parece com o pai. Tem gente, irmão, que você tem que orar assim: Senhor, não deixa aparecer não, Jesus, senão vai ser um péssimo marido, senão vai ser uma péssima esposa, senão vai ser um péssimo crente, senão vai... Você tem comunhão com Deus, irmãos? O mundo vai falar se você tem ou não. A família vai falar se você tem ou não. Como é que é a vida de quem tem comunhão com Deus? Olha para o jeito que ele anda. Aí lá na sua empresa, como é que é? Dá mais um pouquinho. Como é que é um funcionário da empresa? Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, fazendo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor tudo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Irmãos, a Bíblia ensina tudo. A Bíblia ensina tudo. Se você volta aqui no texto onde nós lemos, está aqui, ó. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quem anda em trevas? Quem não pratica isso na sua vida diária. Teve um dia que eu arrumei um emprego para um jovem. Você nem te arruma, né? A gente conhece alguém, diga para alguém. Coloca aí, está precisando de emprego. O dono da empresa chegou e me falou: pastor, ele está precisando mesmo? Para ele tá. É porque ele passa, pastor, a manhã inteira dentro do banheiro. Só que o banheiro lá, a parede, pastor Antônio de Oliveira, ficava longe do teto. Aí o patrão achou meio estranho e foi lá e deu uma olhada por cima. Sabe o que ele está fazendo? O jovem que pulava. Ai, para menino. Lá no banheiro, ele chegava, estava recebendo, mas ele sentava em cima da privada e ficava jogando joguinho a manhã inteira. E crente? Que testemunho jovem desse dá? Que fidelidade tem essa? Quem anda com Deus é esposo diferente. Quem anda com Deus é esposa diferente. Quem anda com Deus é filho diferente. Quem anda com Deus é funcionário diferente. Sabe por quê? Porque a palavra rege o seu coração. Aleluia. Pode sentar, até aqui pode sentar. Irmãos, não tem como eu falar que eu ando com Deus e eu não ando nesses princípios. Ah, pastor, mas é meu direito. É isso que João está falando aqui. Essas outras filosofias vai mostrar para você lutar pelos seus direitos, pela sua vontade. Só que o dono do mundo criou o mundo.
e criou minha vida para existir nesse mundo. E a regra que Ele estabeleceu está aqui, a palavra de Deus. E quem não está na palavra está andando em trevas. Nós estamos no mês da família. Nós estamos orando pelas famílias. Quantos querem que a palavra de Deus reine na sua casa? Quantos querem ver Deus agindo no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com seu esposo? Bate no peito assim e fala: eu vou cumprir meu papel. Fala: eu vou cumprir meu papel. Fala: eu vou assumir minha posição. Não é brigar não, minha irmã. Não é brigar não, meu irmão. É fazer o que, pastor? É se voltar para a palavra e viver a palavra, porque onde tem luz não existe trevas. Então, se tiver uma esposa na palavra, as trevas vai bater em retirada. Se tiver um esposo na palavra, as trevas vai bater em retirada. Não espere o outro agir na luz para você agir na luz. Cumpra o seu papel. Ah, o meu pai faz isso, respeite e honre. Ah, meu pai fala isso, respeite e honre. Ah, mas é respeite e honre. Cumpra o seu papel, glorifica o nome do Senhor. Ah, meu patrão é assim, meu patrão, honre ao Senhor, porque a sua comunhão é com Deus. A sua comunhão é com Deus. Quem tem comunhão com Deus aqui, ergue as suas mãos e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Peraí, isso aqui é bom, né? Quer dizer que se eu andar na luz, eu tenho comunhão. Comunhão com quem? Uns com os outros. Que outros? Eles. Fala: se andarmos na luz. Fala mais uma vez: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros. Que outros são esses? Volta lá no verso de número 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais o quê? Então, se eu andar nessa luz, nessa palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o teu caminho, para o meu caminho. Se eu andar na luz, se eu andar de acordo com essa palavra, eu tenho comunhão um com o outro. E sabe o que acontece? O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Aleluia. Por que, pastor? Por causa disso aqui. Se eu estivesse falando aqui agora, Deus está dando uma chave, eu sei que você estaria: glória. Se eu falasse agora, Deus está dando, você falaria: glória. Irmão, isso é o difícil de pastor, que você prega e você vai vendo assim, tem hora que o cidadão vai olhando para você assim, vai cruza os braços e fica olhando. Sabe por quê? Porque mexeu na ferida. Aí tem dois tipos de crente, presbítero irmão Jorge, pastor Israel, tem dois tipos de crente. Aquele que sai do culto falando assim: ó, o pastor hoje ficou me dando indireta. Irmão, dá licença, eu vou dar conta da sua alma para Deus. É eu que tenho que ensinar isso aqui. É outro não. Ninguém tem que estar subindo aqui para ficar falando o que eu falo. O pastor da igreja aqui na Japuípe, na regional, é o pastor Danilo. Então quem fala desses assuntos aqui é o pastor Danilo. Não é outro não. É eu mesmo. Eu vou dar conta diante de Deus. Tem igreja que você chega, um chega, pega, outro chega, pega. Não. A igreja não tem pastor, o pastor fala: está tranquilo, ensina a palavra, pode pregar a palavra. Mas esses assuntos assim é para o pastor. Agora, se ouviu, irmão, está difícil de ouvir, o que é que acontece? Olha, se ouvir essa palavra, o sangue de Jesus nos purifica. Sabe por quê? Tem outro grupo de crentes que quando ele está ouvindo, está doendo, mas ele começa a se quebrantar falando: Senhor, me perdoa. Eu não tenho sido essa esposa, me perdoa. Eu não tenho sido esse esposo, me perdoa. Eu não tenho sido esse filho, me perdoa. Eu não tenho sido esse pai, me perdoa. Eu não tenho sido esse funcionário, me perdoa. Sabe o que é que acontece? O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Quem crê que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, erga as tuas mãos. Deus está santificando tua família nesta noite. Toma posse dessa palavra, peça perdão por esse comportamento que você está tendo, peça perdão por esse posicionamento que você está tendo. Você é corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Vamos nos quebrantar e ser pecado também, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Por falta desse autoexame, tem muitos fracos e
tem marido que ele briga e para ele está tudo bem. Você já viu que tem esposa que briga e para ela está tudo bem? Pastor, então não pode brigar? Não pode. E de vez em quando acaba brigando. Não é briga de escândalo, mas desentendendo. E aí o que acontece? Antes de falar a palavra, antes de terminar a frase, tem palavra dentro de você? Tem. A consciência já recebe 50 quilos. Quem tem palavra perde de todo jeito, irmão. Quem tem palavra perde de todo jeito. É melhor não gritar. É melhor não perder a linha. Sabe por quê? Porque quem tem a palavra no coração se arrepende antes de terminar a discussão. Sabe por quê? Porque o coração leva ao arrependimento. Aí ele sabe, ela sabe, os dois sabem. Não é assim que se resolve o problema. Aí se arrepende diante de Deus, se arrepende diante de um do outro. Sabe o que acontece? O diabo perde espaço no casamento. É por isso que tem muitas famílias de pé. Porque tem gente que se rende diante da palavra, e quem se rende diante da palavra pede perdão para o seu cônjuge. Aleluia. Eu sei que Deus está falando. Aleluia. Eu sei que o Espírito Santo está falando aqui. Aleluia. Tem família que o diabo já fez uma fortaleza lá dentro. Deus. Estão casados porque tem filho, estão casados porque tem casa, estão casados porque já faz muitos anos, mas o seu pior inimigo é ela. E o seu pior inimigo é ele, porque é o que mais ataca, é o que mais aponta, é o que mais... Sabe por quê? Porque não se dobrou diante da palavra. Aleluia. Porque quem se dobra diante da palavra não consegue ficar de pé nessa guerra. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra principados e potestade do mal. Quem quer colocar a mão no coração e falar: perdoa meu coração orgulhoso, Jesus. Aleluia. As guerras vão perder espaço dentro da tua casa. A incompreensão vai perder espaço dentro da tua casa. Eu estou crendo que depois de você ouvir e se posicionar diante da palavra, a sua família vai receber um esposo diferente, uma esposa diferente, um filho diferente, um pai diferente. Se você crê assim, ergue as tuas mãos e glorifica o nome do Senhor, porque eu quero ter comunhão com Deus. Aleluia. Não, mas eu não sou assim. Não, mas eu... se dissermos, verso 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Você não é santo, não. Você não é perfeito, não. Você não é santa, não. Você pode tentar diante dos homens. Você pode tentar mas diante da palavra, dura coisa é recalcitrar. Vou falar de novo. Dura coisa é recalcitrar. O oleiro estava fazendo o vaso e o vaso quebrou. O oleiro quebrou o vaso? Não, o vaso se quebrou. Sabe o que aconteceu? Ele fez de novo. Capítulo 19 de Jeremias. Pega uma jarra, Jeremias. Pegou a jarra. Chama os sacerdotes. Chama os anciões. Coloca diante de vocês. Fala aí, eu já falei. E vocês não se quebraram. O pecado é esse. Pois bem, não quebrou não? Agora eu vou quebrar. Aí quebra. Aí Deus fala assim, ó, agora junta os cacos e vê se consegue remendar. Porque quando eu quebro, ninguém remenda. Aleluia. Quando Deus quebra, ninguém remenda. Aleluia. Quando Deus quebra, ninguém remenda. Quebrante-se diante da palavra do Senhor. Aleluia. Use o que Deus te deu, minha irmã e meu irmão, com a palavra de Deus. Honre teu esposo, porque tua família é de Deus. Honre tua esposa, porque tua esposa é de Deus. Honre no seu trabalho, porque o teu trabalho foi Deus quem te deu. Honre teu pai, porque pai foi Deus quem te deu. Honre tua mãe, porque tua mãe foi Deus quem te deu. Como é que honra? Faça tudo de acordo com a palavra de Deus. Mas está acontecendo assim, cumpra o seu papel, faça de acordo com a palavra. Deixa Deus agir, faça o seu papel. Ô moças, ô filhos, olhem para mim aqui.
Tem hora que a mente do nosso pai não combina com a da gente. E aí ele pega em cima de um defeito e fica ali, ó. Não pode, não pode. Toda vez que ele fala te irrita, toda vez que você fala isso irrita ele. Mas quem é a autoridade dentro daquela casa? É você ou teu pai? É você ou sua mãe? Romanos capítulo 13, verso 1. Todo ser humano, toda alma esteja sujeita à autoridade. Você sabe o que é o Satanás? Que é isso, pastor? É Lúcifer. É, que é isso? É alguém que não se sujeitou à autoridade de Deus. Sim ou não? Sim. Você quer ver uma casa que o inimigo começa a agir? Você sabe como é que muitas moças, você sabe como é que muitos jovens começam a se perder no início da adolescência? Quando começa a desrespeitar a primeira autoridade que Deus estabeleceu na sua vida, seus pais. Pai se honra. Onde é que tem filho aqui? Dentro do assim na mão. Fale comigo, fala. Pai e mãe se honra. Acabou. Não. Honra. Isso é mandamento com promessa. Honra. E se desonrar, você está se avizinhando a trevas. E você não faz parte do reino das trevas. Você faz parte do reino da luz. E tem gente que está pensando que está andando em santidade, cometendo isso tudo, e não se quebranta diante de Deus. Mas essa noite, quando eu cerco a mesa, eu sou convidado a essa reflexão. Aleluia. Que esposa eu estou sendo? Que esposa eu estou sendo? Que mãe eu estou sendo? Que pai eu estou sendo? Que filho eu estou sendo? Que funcionário eu estou sendo? Que patrão eu estou sendo? Que cristão eu estou sendo? Que membro do corpo de Cristo eu estou sendo? Como é que eu estou andando? Se eu falar que eu não peco, tem mentira nos meus lábios. Então eu tenho que assumir os meus pecados. Quem crê que essa noite é uma noite de assumir os seus pecados? Vou perguntar de novo. Quem crê que essa noite é uma noite de assumir os seus pecados? E aí, vai continuar me ouvindo como se eu não estivesse falando nada? Oh, Espírito Santo. Vai continuar sentado nesse lugar, ouvindo o que Deus está falando pela palavra, como se não fosse com você? Eu vou falar de novo. Quem crê que essa noite é uma noite de assumir os seus pecados? Se o homem falar, se o homem se disser que não temos pecado, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não, na verdade, nós, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem crê que Jesus quer te purificar de toda injustiça nesta noite, erga tuas mãos ao céu neste momento e glorifica o nome do Senhor Jesus. Quem crê que vai participar do corpo e do sangue de Cristo, entendendo o significado desse corpo, Ele foi moído por mim, Ele é a propiciação pelos meus pecados. Aleluia. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Porque se a palavra de Deus está em mim, eu não vou falar que não tenho pecado. Se a palavra de Deus está em mim, eu vou reconhecer o meu pecado, eu vou me arrepender desse pecado, eu vou deixar o pecado, eu vou ser alcançado pela misericórdia de Deus, eu vou ser restaurado e vou viver uma vida de comunhão com Deus. Quem crê nessa palavra, erga a tua mão e glorifica o nome de Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E quando eu me examino, eu encontro esse quadro. E assim como quebrantado. Assim como reconhecendo essas poeiras do caminho que sujam os meus pés. E o que eu faço? Me quebranto. Peço perdão ao Senhor. Meu Deus. Ô Lucas, tem gente que deixa de tomar Santa Ceia porque teve um desentendimento com o esposo. Vai ter sempre. Mas vai melhorando. Se tem a palavra, chora diante de Deus. Não fica calada, não. Perdão se pede. Vou falar de novo. Perdão se pede. Fale comigo, aumenta o volume da sua voz. Fala assim: perdão se pede. Perdão se pede. Fala: pecado não prescreve. Pecado não prescreve. Ele existe. Ele existe. Até que você peça perdão. Você peça perdão. Agora, quando você pede perdão, acabou.
Irmãos, o inimigo fica agindo naquilo que não tem conserto. Mas quando consertou, acabou. E Deus coloca no meu coração: essa noite é noite de conserto. Aleluia. Aleluia. Pastor, e como é que vai ser? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus, o justo. E ele está lá intercedendo por nós. Agora, tem pecado? Isso aqui é o pastor que tem que falar. Tem pecado, irmãos, que ele é praticado no corpo. Porque todo pecado é fora do corpo. Agora, tem pecado, e qual é esse? Paulo falou na primeira carta aos Coríntios, que ele é praticado no corpo. Qual pecado é esse? Prostituição. Prostituição é praticado no corpo. No corpo. E o que eu tenho que fazer, irmãos? O sangue de Jesus purifica. Mas isso precisa ser confessado. É diferente. Tem gente que diz que pecado não tem tamanho, né? Tem sim, irmão. Não, pecado não tem tamanho, não. Tem sim, pecado tem tamanho, sim. Tem condenação diferente? Eu não tenho. Tem condenação diferente na eternidade ou não tem? O que é que Deus falou daquela cidade que Jesus passou nela? Deve dizer assim: ó, vai ter mais condenação para aquela do que para essa. Então não tem pecado maior, não, mas tem condenação maior. Tem sim, irmão. Tem consequências. Então, se você peca contra o seu corpo, esse corpo, bate no peito assim, diga: o meu corpo foi feito por Deus. Foi feito por Deus. E para Deus. E para Deus. Fala: o meu corpo. O meu corpo é o meu culto. é o meu corpo Que eu apresento ao Senhor. que eu apresento ao Senhor. Eu devo apresentar o meu corpo. Eu devo apresentar o meu corpo. Sacrifício. O sacrifício vivo, Santo. santo E agradável. e agradável. Quem não vive assim é porque está conformado com esse mundo. Quando você pratica o sexo ilícito, você está pecando no corpo. Você está ferindo a santidade de Deus. Bonito o seu teclado, Lucas. Eu vou imaginar você tocando ele debaixo da piscina. Dá não? Mas ele é bom, ele é caro, ele é forte. Dá não? Tem leis para o seu corpo. E tem coisa que, se você fizer com o seu corpo, gera morte. Então faça um autoexame. Se você tem sido essa pessoa com esse temperamento, com esse posicionamento, com esse andar irreverente, insubmisso, agressivo, desumano, peça perdão ao Senhor hoje. Ah, Jesus, eu quero ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, um crente melhor, um funcionário melhor. Agora, se você tem praticado esses pecados às escondidas, o céu está vendo. Não coma para a sua própria morte, conserte isso primeiro, porque a mesa é para isso, a misericórdia é a mesma. Aí o apóstolo fala: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar pecado. Amém. Eu tenho que pregar isso aqui, senhores. Se eu pregar até 2 horas da manhã, é minha responsabilidade pregar isso aqui. Irmão, quem confessa já se levantou. Quando você vê uma pessoa disciplinada, ela não está mais caída. Fale comigo, igreja, por favor. Porque tem muito lugar que crente não confessa porque fica com vergonha. Fala comigo: quando o crente está disciplinado, ele não está mais caído. Ele já se levantou. Sabe por quê, irmão? Caído está aquele que não confessa. Verdade. Caído está aquele que esconde.
caído daquele que age só com o peso da consciência. Ai Deus, eu vou comer o pão aqui, mas o Senhor sabe. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Ele não aceita isso. A prova disso é que Ele deu o seu Filho Jesus morrer no Calvário por nós. Aleluia. Jesus morreu para perdoar esse pecado que está ali. E se você confessar, o sangue dele purifica de todo pecado. Quem quer participar do corpo e do sangue nesta noite com alegria no seu sangue, com liberdade, entrar na presença de Deus com ousadia. Se você deseja isso, erga as suas mãos e adore ao nome do Senhor. Pastor Zé Roberto, você deve assim.